Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero compartilhar o texto do escrito do volume 25, né? Onde a Luísa, ela relata a ausência, né? Um período em que Jesus se oculta dela, né? Porque ela não sentia e nem via interiormente, né? Como de costume. Então, nessas ocasiões, a Luísa, ela mergulhava numa dor intensa, né? Mas não era uma dor física, né? Era uma dor espiritual, um sofrimento espiritual. Até chega a ser um sofrimento espiritual de amor, né? Uma saudade tão profunda, tão viva, tão santa, né? Que dilacera a alma por dentro, né? Porque você já pensou você se habituar a ver Jesus, né? Constantemente, tira a pessoa até mesmo da realidade dela, né? Se a pessoa vê Jesus, acho que a pessoa quer morrer, ela não quer mais viver, ela não quer fazer mais nada, vai ficar aérea, né? E a gente imagina como que a alma da Luísa sentia um sofrimento profundo, né? Como se faltasse o próprio ar, né? Eu imagino que a presença de Jesus, né, cause muito mais do que isso, né? Então, Jesus permitia essa ausência para ela, para purificar mais ainda o amor dela, né? Tornando ela livre de consolos sensíveis, né? Para ensinar o valor da fé pura, né? Que é aquela fé que não é movida por sentimentos, mas é uma fé contínua, né? Que você ama mesmo sem sentir. E também fazer com que Luísa, principalmente, sentisse em parte esse abandono que Jesus sofreu também, né, na cruz, durante a sua paixão. E a Luísa, ela não chorava por tristeza humana, né? Mas ela chorava porque não suportava viver sem Jesus, né? Ela estava apegada à presença física, a ver Jesus, né? A estar ali com Jesus. E o coração dela se despedaçava de saudade, né? Porque para ela, ele era tudo, né? Ele era a luz, a força, a vida, né? E aí, nesse tempo, ela se sentia como uma peregrina, né? Lá no texto fala, peregrina cansada, né? Atravessando um imenso mar, né? Então, assim, peregrina é uma pessoa que está em exílio, né? Longe da sua pátria, né? Ou seja, que está longe da união plena com Deus, né? Ela estava a caminho do reino, né? Como peregrina, ela estava a caminho do reino da divina vontade, mas ainda vivia nesse mundo, né? E nesse mundo a gente experimenta o cansaço, a solidão, né? A luta espiritual, às vezes, né? E o cansaço dela não era físico, né? Mas era pela ausência de Jesus e pelo peso de viver na terra, né? Sem estar completamente no céu, porque ora ela contemplava o céu na presença de Jesus, né? Com a presença de Jesus, e ora ela tinha que estar na terra, né? Fazendo os afazeres dela, sofrendo a falta de Jesus, né? Então, e também ela sentia o cansaço pela responsabilidade que ela tinha de pedir, né? E esperar o reino da divina vontade, em nome de toda a humanidade, porque até o momento só ela estava, né? Sabendo, só ela estava com essa responsabilidade, né? Não havia, Jesus ainda não havia falado sobre a divina vontade, né? Para outros místicos, né? Na história da igreja a gente não observa, a gente vê Jesus falando com Santa Faustina sobre a vontade dele, alguns trechos, né? Jesus já dá alguma luz, né, para São Luís Maria Grião de Montfort também, né, já tem a consagração Totus Tu, né, mas assim, o peso mesmo do reino, né, de pedir o reino, de ter conhecimento, estava sobre a Luísa, né, então ela carregava essa missão, né, de pedir o reino, né, do Fiat divino em todas as partes da criação, né, então essa solidão do caminho místico, né, onde poucos compreendiam a dor dela, né. Daí Luísa achava que, como Jesus não vinha visitar ela, Jesus, tipo, desaparecia, não falava mais interiormente com ela, não visitava ela, ela começava a fazer o giro, né? O giro na vontade divina, né? Uma volta, né? Um giro é uma volta espiritual,
né, em todas as obras, né, da criação, da redenção e da santificação, né. Esse giro, eu entendo que seja entrar, né, entrar em todas as coisas, né, criadas e oferecê-las a Deus, né. Essa é a oração da Luísa, né. Não é uma oração apenas pessoal, né, mas também é uma oração que tem um alcance eterno e universal, né, porque a alma, ela se funde à vontade de Deus que é infinita, né. E Luiz aprendeu de Jesus que, ao fazer os atos na divina vontade, ela podia agir, né, em nome de todos e reparar por todos e dar glória por todos, né? Como se todos os homens estivessem orando com ela. Por isso ela oferece a sua oração, né? Por toda a criação, fazendo-a retornar ao Pai, né? Com a finalidade para a qual foi criada, que é amar, adorar e glorificar a Deus, né? Depois Jesus aparece, né? E a consola, dizendo que a oração na divina vontade é como um murmúrio no mar, né? Mas muito mais poderoso, porque cada palavra da oração da Luísa carrega a luz do sol, o brilho das estrelas, né? O perfume das flores, os ventos, os gemidos de amor, né? Este murmúrio espiritual é que forma ondas, né? No mar do querer divino, que se une ao próprio murmúrio de Jesus, né? No Santíssimo Sacramento. Eu fui procurar murmúrio no dicionário, e o que aparece é que murmúrio é um som baixinho, né? Ele é um som do vento passando entre as folhas, é um som do barulho da água no riacho, né? E até mesmo de uma oração, né? Feita em voz bem baixinho, né? Então, assim, o murmúrio, trazendo aqui para o texto, ele pode ser esse movimento, né? Constante da alma unida a Deus, né? Que ama, que louva, que repara, adora sem cessar, mesmo em silêncio, né? E Jesus usou essa imagem do murmúrio para descrever, né, a oração da alma que vive na divina vontade, né? Ele fala, né, um som invisível aos ouvidos humanos, mas poderoso no céu, que sobe continuamente como um perfume ou música suave, feito de amor, fé, unidade com a criação, né? Ou seja, o murmúrio é esse som suave e contínuo, né, natural ou espiritual, né? Uma oração interior constante, né? Um movimento de amor escondido, né? Mas cheios de verdade, né? Daí Jesus fala, né? Minha filha, viver em meu querer, rezar nele é transportar o céu para a terra e a terra para o céu. Por isso, é o nosso verdadeiro e total triunfo, nossa vitória, nossas conquistas divinas. Ou seja, viver em meu querer, né? Ou seja, viver essa união total, né, da vontade de Deus, não apenas fazendo o que ele quer, né? Mas deixando que ele mesmo viva, né? Ame, fale, reze, né? Haja na alma da forma que ele, né, bem entender. Ou seja, a pessoa ela se torna um instrumento vivo de Deus na terra, participando da própria vida, né, divina de Jesus, né? Orar com a própria oração de Jesus, né? Uma oração que nasce de dentro da vontade divina. E essa oração ela tem valor eterno, universal, infinito, né? Porque ela está unida à própria vida, né? De Jesus, da Santíssima Trindade, né? E também Jesus fala, né? Que essa oração que ela faz, a oração de todos que vivem na vontade divina, é transportar o céu para a terra e a terra para o céu, né? Ou seja, o céu ele desce à terra, porque Deus reina no coração da criatura, trazendo a sua luz, a sua paz, a sua ordem, né? Para a terra. A pessoa está ainda na terra e está sendo beneficiada, né? E a terra sobe ao céu, porque tudo que a criatura faz, né? Comer, respirar, trabalhar, sofrer, amar, tudo sobe como um ato divinizado, né? Um louvor, uma reparação de amor que atinge, né? Até o trono de Deus. Ou seja, não tem diferença, né? Do Filho da Divina Vontade, né? Da oração. É a mesma coisa, né? No céu é a mesma coisa na terra, né? Daí Jesus, né, fala para Luísa, né? Minha filha, viver em meu querer, rezar nele, é transportar o céu para a terra e a terra para o céu. Isso é muito, assim, surpreendente, né? Porque viver no querer dele significa a união total com a vontade de Deus, né? Apenas fazendo o que ele quer, né? E deixando que ele mesmo viva, que ele mesmo ame, fale, reze, né? E haja na alma da pessoa. A pessoa se torna um instrumento de Deus aqui na Terra, né? Participando da própria natureza divina, da própria vida divina,
né? Esse transportar o céu para a terra e a terra para o céu é surpreendente, assim, se a gente for meditar sobre essa frase, é muito profunda, né? O céu desce à terra, né? Porque Deus reina no coração, né, da criatura, trazendo a sua luz, a sua paz, a sua ordem, né? Confortos divinos, né? São dons divinos que a gente acha que só vai viver lá no céu. E a terra sobe ao céu, né? Tudo que a criatura faz, comer, respirar, trabalhar, amar, sofrer, né? Tudo é um ato divinizado, né? Um louvor, uma adoração, uma reparação, né? Que atinge até o trono de Deus, né? E Jesus fala, né? Nosso verdadeiro e total triunfo. Esse triunfo é o triunfo do coração de Jesus e Maria, né? Que é a instauração do reino da divina vontade no coração humano, né? Ele fala nossa vitória, nossas conquistas divinas. Jesus chama de vitórias e conquista porque a criatura que antes vivia escrava da própria vontade, né? Retorna ao plano original de Deus, vivendo como Adão antes do pecado, né? E até mais, né? Vive com a própria vida divina, né? Em ato, né? Jesus, ou seja, Jesus está falando que viver e rezar na divina vontade une o céu e a terra. Ou seja, restaura o plano original da criação, né? Dá a Deus a glória infinita, né? Faz a alma um instrumento de vitória divina no mundo, né? Como se nós fôssemos, assim, um triunfo, né? Uma vitória divina, né? E esse é o maior dom que Deus quer dar para a humanidade, né? É o dom da divina vontade. Logo depois, no final da mensagem, então, Jesus, ele abençoa, né, a Luísa, toda a oração dela, mas ele não abençoa sozinha, né? Ele chama o Pai e o Espírito Santo, né? E todos os anjos e santos. E também as criaturas, né? O sol, a água, o vento, a natureza, para abençoar a Luísa junto com ele, né? Porque quando a alma vive na vontade divina, todo o céu e toda a terra, né, toda a criação, ela se une numa festa, né? Isso é uma comunhão de bênçãos, porque a divina vontade quer se derramar, né, totalmente sobre quem vive nela, né? E Jesus, ele finaliza, né, dizendo que as dores dele são aliviadas, né, quando ele pode abençoar uma pessoa que vive na divina vontade, né, que produz uma alegria eterna, né, em Jesus. Por isso ele pede que a Luísa, em retribuição, abençoe ele de volta, né, em tudo que ele pede para ela abençoar ele, mas como? A gente vai falar assim, meu Deus, como eu vou abençoar Jesus, ele já é bendito, né, ele é a bênção, né, em pessoa. Mas a gente abençoar Jesus de volta, é abençoar em tudo que existe, né? No sol, na água, no ar, né? Como resposta de amor a essa união, né? Abençoar é você dar graças, né? Por tudo que existe, né? No sol, na água, né? No ar. Depois, então, Jesus abençoa, né? A Luísa, mas ele não abençoa sozinho. Ele chama o Pai, o Espírito Santo, né? Todos os anjos e santos. E até mesmo as criaturas, né? O sol, a água, o vento, a natureza, né? Para abençoá-la junto com ele. Porque quando a alma vive na vontade divina, né? Ele fala que todo o céu, né? Toda a criação se une em festa, né? É um cidadão celestial na terra. Uma comunhão de bênçãos, né? Porque a divina vontade, ela quer se derramar totalmente, né? Sobre quem vive nela. E Jesus finaliza, né? Dizendo que as dores dele são aliviadas, né? Quando ele pode abençoar uma pessoa que reza, né, na divina vontade, que produz uma alegria eterna, né? Então ele pede que a Luísa, em retribuição, abençoe ele de volta, né? Mas como a gente pode pensar em abençoar Jesus, se ele é a própria bênção, né, em pessoa, mas Jesus pede para que abençoe ele de volta, retribuir aquilo que ele nos deu, né? Tudo que existe, né? No sol, na água, no mar, né? Que é uma resposta de amor, né? A gente ser grato. Jesus fala para Luísa, né? Que todos nós que vivemos ou que desejamos viver na vontade divina, não apenas receba a sua bênção, né? Mas também participe, né? Ativamente dela.
né? Ele deseja que a criatura abençoe-o, né, de volta, o abençoe de volta, não apenas com palavras, né, e sim usando toda a criação como meio de bênção, né, no sol, na água, no vento, no ar, tudo que respira, né, porque esses elementos, eles representam toda a criação de Deus, né, que está repleta da presença dele, né. Então, quando Jesus pede para abençoá-lo no sol, na água, no ar, né, etc., ele quer dizer que, assim, que ao vermos o sol, ao sentir o sol, que a gente diga, né, Jesus, eu te abençoo, né, na luz do sol, ao beber uma água, né, eu te abençoo nesta água, né, que me sacia, né, no vento, né, que Jesus, que a gente possa dizer, Jesus, eu te abençoo neste vento que sopra, né, não respirar, né, cada batida do nosso coração, né, cada pulsar é uma bênção, né, uma bênção que a gente devolve, né, para Deus, porque tudo é dom de Deus, né, tudo é graça, a gente levanta, abrir os olhos, despertar é graça, né, o dormir é graça, né, tudo é bênção. E é isso que eu queria compartilhar, né, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus, eu confio em vós.